Direto da redação. Aqui ao sul do Espírito Santo também tem muito calor. O Fernando Guimarães, que está aí na cidade de Marataízes, ele tem um feedback lá sobre o calor no Rio de Janeiro e outras coisas mais. Vamos aqui ao Fernando. Meu nobre amigo e colega Roberto Barbosa, meu carinho, meu respeito e minha admiração nesse dia tão lindo, num sol escaldante, um sol, dois sols para cada um. Está muito quente, principalmente aqui no litoral sul capixaba. E por você ser hoje a voz jornalística de maior credibilidade de Praia da Costa, Vila Velha, até Presidente Kennedy, especialmente no litoral. Mas no dia de ontem eu fiquei feliz, eu ouvi gente de Guaçuí, de Guarapari participando. Isso é para que todos os nossos ouvintes aí vejam a repercussão do que é o Giro Capixaba, o Portal Viu, a voz de Roberto Barbosa. Total credibilidade. Isso é muito bom, Roberto, porque esse povo do sul do Espírito Santo precisa. As mazelas políticas estão absurdas. Veja bem, Guarapari não tem água. Então o cara vai e aluga um apartamento lá por quinzena, numa casa, e paga-se caro. No mínimo 8, 10 mil reais. E outra coisa, o cara aluga uma casa, por isso que hoje não pode passar de 5, porque se deixar vai com 30, não tem água. Você tem mais ou menos de segunda a sexta-feira em Guarapari, em Piúma, em Iriri, Castelhano, Itapimirim, Marataízes e Kennedy, isso aí não tem água dia nenhum. Mas final de semana, então, e os caras não se preparam. Preste atenção aqui em Marataízes e Itapimirim. Você tem os dois municípios juntos, não chega a 100 mil pessoas, não chega a 80 mil pessoas. Quando chega no verão, a partir da semana do Natal para cá, o caso de Marataízes tem 40 mil habitantes e Itapimirim também 40 mil habitantes. Marataízes passa a ter 300 mil habitantes e Itapimirim 300 mil habitantes. Aí os caras dizem que é por causa do volume de pessoas. Pô, tem um ano inteiro para se preparar. Na verdade, é incompetência realmente dos prefeitos. No caso aqui de Marataízes e Itapimirim, quem comanda a água daqui é o prefeito Geninho. O SAAI se mostra incompetente realmente, entende? Porque por ser instalado no município de Itapimirim, é o prefeito que nomeia o presidente, o diretor, o funcionário do SAAI, certo? E o Marataízes responde por 73% da receita do SAAI. E o SAAI trata o melhor cliente dele dessa maneira, sem água. Então, você que está nos ouvindo, se tem um local que você não deve vir para passar seu final de semana, suas férias, Presidente Kennedy, lá em Marobá e Praia das Neves, que não tem qualidade de água e não tem água durante o ano todinho, os caras não se preparam. Marataízes e Itapimirim, que compõe Itaoca e Itaipava, tem gente de Itaoca e Itaipava pegando dinheiro de volta, porque não tem água. O cara vai no banheiro, faz cocô e não pode dar descarga, tem que ir no mar trazer balde. Está dessa maneira. Itaoca, Itaipava, Marataízes, toda Marataízes. Piúma não é diferente. Guarapari, infelizmente, o maior polo turístico que nós temos no Espírito Santo, isso aí é indiscutível. Falta água, porque tem lá, Guarapari tem quase 200 mil habitantes e recebe agora, no dia de hoje, os 200 mil e mais 700 mil pessoas. No final de semana chega a 1,5 milhão. Então, os caras têm que se preparar. Então, dessa maneira, aqui em Marataízes falta saúde, falta médico especialista, certo? Está um negócio feio e horroroso. Mas, nobre amigo, Presidente Kennedy, entre o dia 6 de fevereiro e 13 de fevereiro, deve julgar e que vai servir para o Brasil todo a questão dessa liminar que o prefeito Dorley conseguiu para um terceiro mandato. E alguém sempre aqui, a gente não precisa citar nome, citar por alguma razão, vou falar igual você, por alguma cambalhota, né? Que cambalhota foi o que o Nunes Marques fez, Dorley e o Nunes Marques. Ou melhor, os advogados de Dorley, né? Mas não está errado não, certo? Brasília é diferente de tudo do Brasil, certo? Mas lá nós temos gente séria, nós temos gente que não se ilude com presentes, com cambalhotas, nada disso. E vai ser julgado. Porque aqui no Espírito Santo, um ou outro diz assim, já está definido, já está tudo. Você, Roberto,
poderia nos dar uma aula sobre essa situação de presidente Kennedy? Eu fico agradecido a você, um abraço a todos esses ouvintes maravilhosos, a você, Roberto, a sua equipe, que tanto tem feito nesse Brasil e principalmente para nós aqui do sul de Litorâneo Capixaba. Um abraço. O meu caro Fernando, obrigado aí pela essa panorâmica sobre esse calor, essa falta d'água aí no sul do Espírito Santo. Mas aí quanto à sua última pergunta com relação a presidente Kennedy, eu só vou explicar aqui porque nunca é demais explicar. O prefeito presidente Kennedy está no terceiro mandato consecutivo, ele disputou 3 reeleições. A Constituição determina que ele só pode, que qualquer um aqui no Brasil, qualquer gestor em cargo executivo só pode disputar 2 reeleições, para prefeito, para governador e para presidente da República. O Lula, depois do segundo mandato dele, por exemplo, ele não poderá disputar o terceiro mandato, se ele for reeleito para o segundo mandato, né? Porque não cabe, a Constituição não permite isso. E o que o Dorley fez foi isso. Então, segundo o entendimento do STF, julgados do Supremo Tribunal Federal, segundo a própria Constituição, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal na interpretação da Constituição e na tese de curto mandato, porque essa é a discussão que permeia o presidente Kennedy. O Dorley Fontão, no primeiro mandato dele, ele ficou 1 ano e 9 meses à frente da prefeitura. Então, o Supremo, no seu entendimento, e a legislação determina que aí ele fez um mandato completo, não é? Se ele ficasse até 6 meses antes da eleição no mandato, era tese de curto mandato, estava tudo bem, tudo em casa. Mas não foi assim, foi 1 ano e 9 meses. E o que o Dorley conseguiu, prefeito, para fazer essa façanha, ficar no terceiro mandato, foi uma liminar com o Nunes Marques, que havia negado anteriormente, e ele está com base nessa liminar. Essa questão está longe de ser dirimida, porque uma liminar, ela não define nada. A liminar, ela é uma decisão provisória. E uma liminar, para ela ser consolidada ao entendimento, ela tem que passar para o plenário. Isso não aconteceu até hoje no TSE. O TSE não julgou isso em plenário, a liminar do Dorley. Então o que está valendo é só a decisão monocrática, uma decisão pessoal do Nunes Marques, uma decisão monocrática. Como no TSE só havia uma manobra, interpretou-se uma manobra do Dorley para se manter e tentar dar essa questão por equacionada, para o Dorley tentar fazer isso, o que o Dorley fez? Ele cooptou, ele seduziu o seu oponente, que era o Aloysio Correia, que contestava esse terceiro mandato dele por meio do partido no qual ele disputou a eleição contra o Dorley. O Aloysio ele foi lá aderir, o Dorley deu os braços. Então o Dorley contava que o Aloysio não fosse recorrer, como não recorreu. Não sei por que razão ele não recorreu, ele entendeu que ele deveria. Eu acho assim, o Dorley foi muito sedutor com o Aloysio, né? Perfumado sedutor. Talvez o Aloysio tenha sido a única pessoa que o Dorley conseguiu seduzir na vida, né? Com o perfume que ele usa. E o que aconteceu? O Aloysio realmente não recorreu, mas só que o PDT entrou com uma ação. O presidente da Câmara, que foi prefeito interino, que era a parte interessada, também entrou como polo ativo numa reclamação no Supremo Tribunal Federal, que vai ser julgado entre o dia 6 e o dia 13 de fevereiro, ponto. Então essa questão está longe de estar equacionada. Ainda não terminou não, tem um longo caminho. E talvez o que o Dorley esteja vivendo nesse momento é a sensação, é a síndrome de Pompeia, os últimos dias de Pompeia. Porque ele pode cair entre o dia 6 e o dia 13 de fevereiro. O direito é bom, o direito ali é muito bom para quem está questionando, porque o Dorley ele está afrontando a Constituição e ele sabe que isso aí tem prazo de validade, isso não vai prosperar, dificilmente vai prosperar. Se prosperar, você pode sepultar, pode fazer ali o enterro da Constituição Federal. Mas, Fernando, eu vou aqui fazer uma sugestão. Se o Dorley ficar, prepare um caixão, enterre a Constituição Federal. Mas se o Dorley cair, prepare um caixão em praça pública, faça o enterro solene de Dorley, Aloysio e os demais sócios nesta ópera bufa
É simples assim. Agora não está equacionado, está longe. Quem equaciona isso não é TSE, não é TRE, equaciona é no Supremo Tribunal Federal. Então o Supremo vai julgar isso na primeira turma. Os ministros que vão julgar essa reclamação: Flávio Dino, Cristiano Zanin, que é o relator, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes. O posicionamento de todos esses ministros, todo mundo conhece, porque alguns deles, no caso Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia, todos eles, no âmbito do Supremo, eles participaram da sessão que consolidou a tese, o entendimento da consolidação da tese de curto mandato. Então tem ministro ali que queria 15 dias, tinha outro que queria 90 dias, mas prevaleceu 6 meses. E Dorley ficou 1 ano e 9 meses. É ponto. Então vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Essa tese não está esgotada ainda no âmbito do TSE. Não foi esgotada porque não foi submetida a plenário. Mas se o Supremo Tribunal Federal entender que o Dorley afronta o entendimento do Supremo na tese de curto mandato e matar essa fatura lá, o processo no TSE até perde o objeto. Se for o contrário, o STF entender que tem que aguardar o rito, superar as demais instâncias, vai ter que ser julgado no plenário do TSE. Ainda caberá recurso ao STF se o TSF entender. Não, vamos esperar julgar primeiro no plenário do TSE. Carmen Lúcia é presidente, faz parte da turma, deverá encaminhar isso para a votação, porque a votação à pauta é uma deliberação do presidente do TSE. Então, só para a gente entender aqui como é que estão essas coisas. E não se deve dar muita importância, não se deve tocar bumbo para maluco dançar. Deixa o pessoal tocar bumbo, deixa Dorley dançar. Prepare o enterro, ou da Constituição Federal, ou o enterro de Dorley. É ponto. O resto é como diz o ditado: se a curra é inevitável, Dorley, relaxa e goza. É o ditado.